Olá, pessoas maravilhosas, sejam bem-vindas. Para você que está assistindo, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindos à nossa Semana da Emancipação Feminina. É a terceira semana que a Ecociclo está realizando esse evento. A Semana da Emancipação Feminina é uma série de conteúdos gratuitos que a gente compartilha e democratiza para não só a informação e emancipação, mas para o empoderamento e consciência de corpo, de espírito, de felicidade, de que a gente consegue comandar as nossas vidas, as nossas relações e com base no autoconhecimento. Hoje a gente está gravando, a gente está participando de mais uma mesa, a gente vai falar sobre direito sexual e reprodutivo e sobre direito menstrual. Para compartilhar com a gente tem 3 mulheres maravilhosas aqui, que eu vou pedir para se apresentarem, a gente iniciar fazendo essa rodada de apresentação. A gente tem a Bia, a gente tem Yasmin, a gente tem Luma. Por favor, mulheres, começando pela Bia, porque eu vou seguindo a ordem que eu estou vendo primeiro aqui. E começando pela Bia, após Yasmin e depois a Luma, se vocês puderem fazer a audiodescrição de vocês também, que eu não fiz a minha. Eu sou uma mulher negra, eu tô de cabelo trançado, com a camisa verde, de unhas rosas. Eu tô no fundo que tem um armário branco, que tá cheio de informação, tem livro, tem planta, tem uma televisão, um pedaço de ventilador e um espelho. Olá, maravilhosas! Que enorme prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Beatriz Sabot, sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro liso, com palma abaixo do ombro, de franjinha. Tô com um vestido de alcinha vermelho, atrás de mim tem uma parede branca, uma mesa de madeira com uma cadeira preta, uma haste ao fundo. E já me apresento agora? Sim? Eu sou formada em ciência política, tenho mestrado em bioética. Desde 2013 que eu pesquiso sobre direitos sexuais e reprodutivos e desde 2015 mais especificadamente em ciclo menstrual. Então, sou educadora e terapeuta menstrual. Obrigada, Bia. Muito obrigada por mais uma vez ter aceitado o Obrigada. nosso convite. A gente adora te ouvir e trabalhar com você. Ah, digo mesmo, imensa felicidade. Yasmin, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Todos estão? Bom, meu nome é Yasmin. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Sim. Tá tranquilo? Tá sim. Ok. Sou Yasmin, tenho 23 anos, moro em Brasília. Eu sou enfermeira, tenho pós-graduação em ginecologia e obstetrícia, saúde pública com ênfase em saúde da família e tenho pesquisas também na área de pobreza menstrual e saúde LGBTQIA+. É um imenso prazer estar aqui com vocês, gente. O prazer é nosso. Yasmin, muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite, por estar com a gente. A gente tem muito orgulho das pessoas. Eu sou, meu Deus do céu, uma cadelinha de todo mundo que topa trabalhar com o Ecociclo, porque eu não acredito em coincidência, eu acho que está tudo conectado, mas a gente tem o prazer e a sorte de trabalhar com mulheres incríveis. Obrigada a você, Yasmin. Eu que agradeço. Vamos lá, então. Bom dia, gente. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês, né? Eu sou Luma Menezes, tenho cabelo castanho, cacheado comprido, estou com óculos. Ao meu fundo tem uma parede branca, tá? Então, estou vestindo também uma camisa roxa. Meu tom de pele é um tom de pele pardo, né? E basicamente isso. Eu sou vereadora, tá? Aqui na cidade de Alagoinhas. Estou vereadora, na verdade, de primeiro mandato. Fui eleita em 2020, tenho 27 anos. A gente tem um trabalho bem bacana aqui na cidade na pauta de dignidade menstrual. Então, a gente conseguiu aprovar um projeto de lei aqui no município. Hoje já é lei a distribuição de absorventes, tanto em escolas municipais, quanto também na rede dos CRAs da cidade, para mulheres em situação de vulnerabilidade. E eu estou aqui muito mais para aprender também, compartilhar experiências com as meninas e entender de que forma o poder público se insere nessa luta por direitos.
Perfeita, nunca errou. Obrigada, Luma, por ter aceitado o nosso convite. Quer falar, Yasmin? Ellen, faltou a minha audiodescrição. A gente vai se acostumar. Só para falar como que eu estou no momento, eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelo cacheado castanho, eu tô com uma blusa com gola alta e manguinhas na cor rosa choque. Atrás de mim tem uma parede, algumas cadeiras na cor marrom e um quadro. Obrigada, Yasmin. E, Luma, eu nasci em Alagoinhas também, inclusive estou morrendo de saudade da minha família, toda a minha família. Nasceu! Toda a minha família, de parte de mãe, é de lá e vive lá. Então, estamos conectadas. Mulheres, para a gente já começar, eu queria... A primeira pergunta que a gente traz para a mesa hoje é o que é? E aí, eu queria que vocês também trouxessem, a partir da perspectiva de vocês, para além do que a gente tem de legislação, o que é esse famigerado, que provavelmente muitas pessoas ainda não escutaram, direito menstrual. O que é direito menstrual? Quem quiser começar? Eu posso começar. Bom, na verdade, eu acredito que o direito menstrual, ele acaba estando inserido no direito das mulheres, né, na nossa luta diária por liberdade, por respeito, né, por garantias, mas a grande questão é, nessa perspectiva de direito menstrual, é justamente a garantia, a partir da legislação também, né, e também socialmente falando, o respeito social, a gente poder menstruar e isso ser visto como normal também, né? Então a gente vem de uma construção também de sociedade que todos os momentos nós fomos inclusive criadas, né, para encarar a menstruação como se fosse algo anormal, algo que deveria ser escondido, algo que, né, é algo que fosse sujo, sendo que, na verdade, não é isso. Né? Isso faz parte da nossa saúde, isso faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, e nós temos o direito a menstruar e ter acesso à higiene, a ter acesso à saúde, né? Então, é muito nessa construção, né? Essa desconstrução do que é a menstruação socialmente falando e a construção de que é, na verdade, uma coisa que faz parte do corpo, né? No nosso corpo, da nossa vida e que gera outras situações também, né? Então, eu enxergo o direito menstrual muito nessa linha, né? Nessa desconstrução do que muitas vezes a sociedade encara e a gente, às vezes, muitas vezes somos criadas, né, para enxergar a menstruação e, na verdade, construir uma nova forma de enxergar tudo isso, né? De uma forma muito mais natural, né? Eu encaro muito dessa forma. Perfeito, Luma, muito obrigada. E você quer contribuir? Com certeza. Nós passamos a nossa vida inteira pensando que a menstruação é algo sujo, algo ruim, que é ruim menstruar, que é difícil passar por todo o ciclo, o período da TPM, que é a atenção pré-menstrual também. E eu acredito que a gente tem que ter o direito de menstruar e se sentir bem, conhecer os nossos corpos. Então, é uma coisa que não é ensinada, infelizmente, nas escolas, que é a educação menstrual e a importância dela, para conhecer como que funciona o nosso corpo, como que funciona a menstruação, o que está acontecendo com a gente. Então, quando a gente também não sabe o que está acontecendo com a gente, é claro que a gente também vai ter uma aversão àquilo, né? Então, isso acontece com muitas pessoas que menstruam. Então, já atendi diversas mulheres que chegam para mim, a maioria, na verdade, Yasmin, eu não queria menstruar, Yasmin, eu queria tirar meu útero, eu não queria ter mais ovário, porque é uma dor imensa. Então, eu acho que a gente tem que ter o direito de menstruar livremente e sem sentir dores, também conhecendo os nossos corpos. Então, acho que o direito à menstruação está muito atrelado a isso e também a higiene menstrual, que é uma coisa que a gente convive aqui no Brasil. Hoje em dia, a gente está surgindo, na verdade, mais pesquisas relacionadas à pobreza menstrual. Então, a gente, né, já tem uma pesquisa que saiu com parceria junto com o Girl Up, onde eu também fui líder de clube. Ajudei também na construção dessa pesquisa, que 1 a cada 4 meninas já passaram pela pobreza menstrual, que na verdade é quando uma pessoa que menstrua não tem acesso a produtos de higiene menstrual básicos, como, por exemplo, absorventes,
coletores, calcinhas menstruais, enfim, mas também pessoas que não têm acesso, por exemplo, à água, não têm acesso ao saneamento básico, que não tem, por exemplo, porta nos banheiros das escolas. Então, hoje em dia, a gente tem pesquisas relacionadas a isso também, que as meninas, né, não conseguem ir para as escolas, né, acontece essa evasão, porque quando elas estão menstruadas, por exemplo, elas não têm como conter essa menstruação, né, e quando chega nas escolas, os banheiros não estão apropriados para isso. Então, eu acho que o direito de menstruar está muito relacionado a isso também. Então, envolve higiene menstrual, envolve dignidade também. Perfeito, Yasmin. E ouvindo vocês, me parece muito assim, porque quando você fala sobre o direito de menstruar, que deveria ser uma coisa óbvia, já que ela vai acontecer, a gente querendo, queira ou não, me parece que esse direito de menstruar é esse direito à proteção do corpo que menstrua, porque, pelo que vocês me trazem, é como se 24 horas da nossa vida tivesse alguém ali tentando barrar algo que vai acontecer. Então, sempre tem alguém dizendo: olha, tá, você vai menstruar, mas eu vou tirar seu banheiro. Tá, você vai menstruar, mas eu vou tirar seu absorvente, vou tirar seu direito à higiene. Tá, você vai menstruar, mas eu vou fazer você se sentir vergonha de você mesmo. Então, por mais que seja uma ação natural, é, ouvindo vocês escutarem, me parece que o direito a menstruar é o direito à produção desse corpo que vai menstruar e que sempre tem alguém ali nos dizendo o que fazer, como fazer e o que a gente não deve fazer. E já emendando na próxima pergunta, como é que esse direito à menstruação ele se relaciona com acesso à saúde sexual e reprodutiva? Posso falar? A saúde sexual e reprodutiva está muito atrelada também com esse direito de menstruação, porque estão tudo muito atrelado, né? Porque, por exemplo, quando não ocorre a menstruação, na maioria das pessoas que menstruam, né? Quando não ocorre, muitas vezes ocorre uma gravidez. E, fora isso, a gente também tem que discutir, por exemplo, o acesso a métodos contraceptivos, que normalmente está muito atrelado também às mulheres, né? Então, a maioria dos métodos contraceptivos que a gente tem hoje em dia é voltado para as mulheres, é uma responsabilização, de certo modo, das mulheres também. E isso é muito triste, porque além dos nossos corpos serem controlados, da gente não conhecer nossos corpos, é a gente que tem que ter o controle, por exemplo, sobre a reprodução, né? Sobre a nossa sexualidade. É importante a gente conhecer o nosso corpo, conhecer as nossas orientações, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o nosso direito de querer engravidar ou não. Mas hoje em dia tem muita falta de informação. Então, não só relacionada à menstruação, mas também aos métodos contraceptivos, mas também à nossa sexualidade. Então, acredito que está tudo muito atrelado, né? Então, o que a gente precisa no momento para resolver essa problemática é muita pesquisa, muita informação. Nós precisamos dos nossos profissionais de saúde, nós precisamos de políticas públicas também relacionadas a isso. Então, eu acredito que está tudo muito conectado e, infelizmente, a gente tem pouca falta de informação para a nossa população. Perfeito. E é importante isso que Yasmin traz, e até fazendo só um parêntese também, né? Quando a gente fala sobre o acesso à saúde e relacionado a essa questão do direito de menstruar, é importante a gente falar também que através da menstruação o nosso corpo dá sinais para a gente. Um breve exemplo. Ontem, inclusive, foi o Dia Internacional de Luta contra a Endometriose, né? Então, a partir da menstruação, nosso corpo nos sinaliza que existe um problema ali, caso seja uma mulher que possui endometriose, né? Então, são as cólicas que são extremamente fortes, né? A cor da menstruação é diferente. Isso afeta também diretamente nosso intestino. Então, assim, os períodos menstruais são sempre períodos de sofrimento. Então, por que isso está acontecendo? É o nosso corpo nos sinalizando, através da nossa menstruação, que existe alguma coisa errada por ali, né? Que nos leva justamente à busca pelo diagnóstico, a consultas e etc. E a endometriose ainda não é uma doença que tenha cura, né? Mas existe tratamento, existem tratamentos naturais, existem caminhos para a gente cuidar da nossa saúde sem precisar bloquear a menstruação. Menstruar
do mesmo jeito, sem sentir dores, tendo uma boa qualidade de vida e mesmo assim tendo a endometriose. Então, assim, o direito à menstruação é também associado a isso quando a gente fala sobre saúde, né? A gente ter acesso à saúde, a garantia da nossa saúde, podendo menstruar do mesmo jeito em casos como esse. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque isso faz parte justamente também do nosso ciclo, e a gente fala do ciclo de reprodução mesmo, independentemente se esse corpo, se essa pessoa tem interesse de gerar uma criança, né, de gerar um filho, mas o próprio ciclo menstrual, né, a própria forma do nosso corpo se comportar é também possibilitando, né, que isso aconteça. Então, como é que isso tem acontecido nas escolas? Será que a gente tem educado nossas crianças para entenderem seus corpos e compreenderem esse funcionamento da maneira adequada? Né? A gente sabe que isso é um grande tabu, né? Discutir sobre isso é um grande tabu, principalmente quando a gente fala sobre essa discussão nas escolas, principalmente, né? Devido à questão da idade, que muitas vezes é colocada em pauta e em xeque aí. Mas a falta de conhecimento também leva a questões como gravidez na adolescência, né? Então, assim, a falta de conhecimento leva à não prevenção. Então, é uma questão que a gente precisa colocar em xeque, que a gente precisa discutir também quanto, né, política pública e sociedade para a gente encarar os desafios que a gente tem enfrentado justamente por causa de todo esse tabu que é colocado quando a gente discute sobre menstruação, sobre ciclo de reprodução e tudo que está envolvido nesses aspectos. Perfeito, Luma. Bia, seja bem-vinda de volta. Gente, Bia tá com um probleminha na internet, estabilidade na internet dela. Um clássico do mundo pós-pandêmico. Mas assim que ela puder voltar e estar aqui, a gente direciona as perguntas para ela. E, meninas, nós seguimos. E a minha próxima pergunta é qual é o papel do governo? Deixa eu ver se Bia nos escuta. Sim, vocês me escutam? Sim, muito bem. Ainda bem. Gente, olha. Mas acontece. Parece que eles sentem. Vou derrubar a internet de Beatriz hoje. Mas, Bia, só te dando um contexto, a última pergunta que eu fiz para as meninas foi, na verdade, 2 perguntas, né? O que é esse direito menstrual? E logo após, como é que esse direito menstrual ele se relaciona com os direitos sexuais e reprodutivos? Uma coisa que eu fui pesquisar, né? Porque quando eu estava fazendo a monografia da ciência política e depois a dissertação do mestrado, eu fiz muitas pesquisas em relação a alguns conceitos, né? Então, por exemplo, se a gente joga no Google hoje, eu fiz isso ontem e hoje de manhã, direito menstrual, não vai aparecer nada. O que a gente vai ver é dignidade menstrual e pobreza menstrual, que foram 2 conceitos que, da minha visão de 2019, ou até mesmo da pandemia para cá, que teve um boom, né? Mas quando eu estava fazendo a dissertação, a monografia, na verdade, em 2017, não encontrava direito nem sobre dignidade e pobreza menstrual. E aí, quando nós estamos falando de direitos sexuais e reprodutivos, esses 2 direitos dentro do campo de direitos humanos, eles ainda são muito recentes, né? Agora, sim, uma pergunta que me instigou na minha formação acadêmica foi, tá, vamos colocar aí metade da população. E aí, metade dessa metade, então 1/4, está menstruando. E por que a gente não está falando disso? Então, entra nesse lugar, assim, é muito chocante, ou pelo menos para mim é muito chocante, como a menstruação é, de fato, um enorme tabu e como vai acrescendo esse lugar de estigma, de discriminação e uma vulnerabilidade que vai sendo acrescida, né? Porque no relatório que o UFPA e a Unicef lançaram em 2021, desculpa, se não me engano, pobreza menstrual no Brasil, né, de desigualdade e violação de direitos, tem essas diferenciações entre meninas brancas e meninas negras, quais os bairros que moram, né, é um número gigantesco de meninas que moram em casas que não têm acesso à água, a saneamento básico. Então, quando a gente está falando de menstruação,
é algo, de fato, muito profundo, é uma situação extremamente persistente, né? Imagina, a gente em 2023 e tendo que falar sobre isso, e uma coisa que me choca também, assim, em relação à menstruação, é porque é algo extremamente natural, né? Todo corpo com útero, ele vai menstruar em algum momento, porque ele vai ovular em algum momento, né? Vai ganhar essa capacidade reprodutiva. E, para além disso, para além da reprodução, é a forma que nós, pessoas com útero, produzimos os nossos hormônios naturais, os nossos hormônios sexuais, que são importantes não só para a reprodução, mas para toda a nossa saúde. E a nossa saúde emocional, mental, física, sabe? Desde o nosso coração, a nossa cognição. Então, se a gente não está olhando para a menstruação, a gente está, né, com métodos contraceptivos, inclusive, que inibem essa ovulação, a gente está falando de algo muito grave. É muito grave. É assim, e como que a gente... Aí já até falando de alguns desafios, né? Como que a gente sensibiliza para esse direito menstrual, inclusive de menstruar, né? Indo além da entrega de produtos menstruais ou desses direitos muito básicos, né? Imagina um direito a saneamento básico, a água, a educação, a uma moradia, mas como que a gente vai, então, incluir nesse direito menstrual, que esse conceito que eu acredito que está sendo construído, inclusive nessa live, né? Infelizmente, caí, vou assistir depois, o que é Yasmin e Luma trouxeram, mas é um conceito que vem sendo construído mesmo conjuntamente e levando para esse lugar de que é meu direito, inclusive, menstruar. É meu direito, inclusive, ter contato com o meu rio hormonal natural e receber os benefícios de saúde disso. É como uma fonte, um reflexo mesmo do meu estado de saúde. Aí eu peguei a Luma falando sobre endometriose, enfim, e o ciclo menstrual, ele nos traz esse reflexo da nossa saúde, né? Ele traz diagnósticos não só de desequilíbrios, mas como está o nosso estado de saúde. Então, ele precisa ter esse olhar de cuidado mesmo muito importante. E eu fico muito feliz de estar, né, com vocês todas, seja no programa Embaixadores da Menstruação, agora, construindo tudo isso e buscando, de alguma forma, sensibilizar mesmo as pessoas para esse tema, porque mexe em lugares muito profundos da nossa vida e da nossa vivência aqui com este corpo, né, que é o nosso instrumento, é o nosso canal de realização no mundo. Perfeito, Bia. Eu acho que você conseguiu sintetizar tudo que a gente estava conversando um pouquinho antes e trazer um pouco mais. E eu queria aproveitar uma parte da sua fala e já estender a próxima pergunta às meninas, que é quais são esses desafios no trabalho de vocês, que são pessoas que trabalham para assegurar direitos da menstruação. A Bia já falou um pouco sobre esse desafio da sensibilização. A gente está falando de um assunto que ele não é fácil de se falar, que ele é constrangedor, que ele ativa gatilhos nas pessoas, que, enfim. E quais são esses desafios no dia a dia do trabalho de vocês para assegurar esses direitos de pessoas que menstruam? Acho que eu posso começar. Na verdade, é bem desafiador, né? E, assim, falando da perspectiva de poder público, né? Eu vou trazer um relato do que aconteceu quando a gente deu início a esse debate aqui na cidade sobre a questão da dignidade menstrual. Em 2021, né, a gente estava no Brasil inteiro nessa discussão, teve o veto do presidente na época, a gente viu que vários municípios começaram a tomar o protagonismo na discussão sobre a dignidade menstrual. A gente fez a mesma coisa aqui. E bem interessante falar isso, porque quando a gente pautou na Câmara, né, o projeto de lei, que a gente começou a fazer uma série de debates a respeito dessa questão, surgiram vários homens dizendo que não era importante aquele debate, né? Que aquele debate não era necessário. Ai, meu Deus, como é que vocês estão falando sobre menstruação, sendo que tem um monte de gente passando fome nesse momento de pandemia, vocês deveriam estar discutindo sobre de que forma a gente consegue doar mais cestas básicas para essas pessoas, etc, etc, etc. E, assim, numa tentativa clara de tentar
trazer uma narrativa de que falar sobre menstruação não era importante. Lógico, para eles talvez realmente não fosse, porque eles não menstruam, né? São homens. E minimizar completamente aquela pauta que a gente estava abordando. Primeiro que eles não tinham propriedade nenhuma para falar sobre isso, né? Segundo que traz justamente essa ideia de sociedade que, infelizmente, ainda vê a menstruação como um grande tabu e não entendia naquele momento ainda a urgência de discutir sobre isso. E aí a gente traz justamente esse desafio de discutir sobre essa questão no poder público, né? Porque quando a gente fala sobre dignidade menstrual, quando a gente fala sobre pobreza menstrual, a gente não fala só sobre meninas e mulheres que não têm acesso a absorventes, por exemplo, né? E Yasmin trouxe isso claramente na fala dela. A gente está falando sobre meninas e mulheres que não têm nem acesso à água para garantir que a higiene aconteça. A gente fala sobre meninas que estão deixando de ir para a escola, estão evadindo do ambiente escolar, estão deixando de concluir, muitas vezes, adequadamente os seus estudos, porque quando elas menstruam, elas não têm o absorvente para garantir o direito a estudar. Ou seja, são vários direitos que estão sendo descumpridos no processo. Tanto o seu direito à menstruação, que é o direito dela a menstruar e ter acesso a itens de higiene, quanto também o seu direito de ir à escola e ter a sua educação sendo garantida, né? Então, assim, a gente começa a ver várias problemáticas nesse processo. A gente fala também, por exemplo, de mulheres que são muitas vezes mulheres que não têm um emprego regular, que são mulheres que trabalham na informalidade e que se sustentam a partir da informalidade, mas quando menstruam não conseguem ir trabalhar, porque o recurso que ela recebe é para botar o alimento dentro de casa. E onde é que está o Estado nesse processo, né? Onde é que está o governo nesse processo? Então, esse é um grande desafio, né? Mostrar para a sociedade e incluir na agenda pública a urgência e a prioridade de uma pauta como essa. E o quanto isso afeta diversas mulheres. Depois que a legislação, né, foi garantida aqui, que a gente conseguiu, através da luta mesmo e desse enfrentamento, tanto é que depois desse episódio desses rapazes que se levantaram e que tentaram se mobilizar para impedir que o projeto fosse pautado, a gente teve uma ocupação de várias mulheres na Câmara, né, que foram até a Câmara Municipal, que se mobilizaram, levaram cartazes, se manifestando contra falas desse tipo. E através da pressão, a gente conseguiu a aprovação, né, do projeto e virou lei. E aí hoje, 2 anos depois, a gente consegue ter acesso aos dados, né? São cerca de 50 mil mulheres só na assistência social que são contempladas com kits de higiene menstrual hoje no município. Mulheres que estão devidamente cadastradas em situação de vulnerabilidade e que não estão mais passando por essa vulnerabilidade, nem estão tendo mais o seu direito negado, justamente por causa de uma legislação que há 2 anos atrás disseram que não era importante. Então, assim, esse é o grande desafio, né? Hoje, com dados específicos da cidade, do município, a gente consegue provar a prioridade e a urgência dessa temática. Lógico, são vários outros pontos que a gente precisa discutir, que a gente precisa pautar no município, mas eu já vejo isso como um avanço. Hoje ninguém pode dizer que menstruação não é pauta importante. Hoje ninguém mais pode dizer que garantia de entrega de absorvente para essas mulheres não é importante, porque a gente tem dados que comprovam que é importante e que tem feito a diferença na vida dessas mulheres. Perfeito, Luma. Algo? Pode ir, Yasmin. Complementar um pouquinho da fala da Luma, desde que eu comecei também esse ativismo menstrual também, nessa área de advocacy, junto com o poder público. Realmente foi um grande desafio, mas eu imaginava que seria um pouco mais difícil chegar ao poder público, mas a gente tem mulheres maravilhosas dentro das nossas casas, né? Das nossas casas legislativas, que me acolheram. Uma delas foi a deputada Arlete Sampaio, que me ajudou a fazer o projeto de lei 6779 do Distrito Federal para distribuição de absorventes, mas ainda um grande desafio que estamos vivenciando aqui nesse momento é a implementação dessa lei, né, que eu até conversei com a Bia em relação a isso lá no Embaixadoras da Menstruação. Hoje em dia, a gente já tem, na verdade, uma lei nacional de distribuição de absorventes para pessoas em vulnerabilidade, pessoas que menstruam em vulnerabilidade, mas ainda está todo nesse processo de tramitação, burocracia. Ministério da Saúde ainda está fazendo o programa relacionado a isso, porque o governo anterior não estava interessado nessa temática, então foi uma coisa que foi deixada de lado, né, principalmente por causa das eleições, e agora que com o novo governo que retornou,
Aqui em Brasília, a gente pressiona secretário de saúde, secretário da educação para distribuição de absorventes, porque a nossa lei está aprovada aqui, na verdade, desde 2021, então antes da lei federal, mas mesmo assim a gente acaba, às vezes, muito dependente do poder público, né? E apesar dessa pressão, a gente ainda não conseguiu que esses absorventes sejam distribuídos, né? E quando a gente começou a pensar, eu e outras meninas do Girl Up, que começamos a pensar por que envolver o poder público nessa questão da menstruação, de distribuição de absorventes, foi quando a gente realizou uma distribuição de absorventes, né, que a gente percebeu que mulheres em vulnerabilidade, pessoas que menstruam, na verdade, não tinham acesso a esse absorvente. A gente entregava esses absorventes para elas, mas no outro mês seguinte elas iam necessitar de novo desse absorvente e não iam ter. E a gente não conseguia, né, todos os meses fazer arrecadações em grande quantidade para estar entregando para essas pessoas. Então, por isso que a gente precisava do poder público nisso. Esse é o papel do poder público, né? De justamente da gente resolver essa problemática a longo prazo. Então, a gente conseguia naquele momento fazer a entrega dos absorventes, né? Então, aquele mês elas teriam a garantia daquele absorvente. Mas no mês seguinte, como que seria? Né? Então, a longo prazo, como que seria? Então, a educação menstrual também está muito atrelada a isso, né? Porque é um conhecimento que seria a longo prazo. Então, você ensina para aquela pessoa a como que o corpo dela funciona, o que, que é a menstruação, o que, que está acontecendo, quais são os órgãos dela. Aquilo ela vai levar para a vida inteira, né? Então, por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso e o poder público tem um grande papel em relação a isso. E para além de outros desafios que agora falando enquanto enfermeira também, quando a gente fala de saúde sexual e reprodutiva, quando essas pessoas não conhecem os corpos dela, que nem a Luma também já trouxe aqui pra gente, muitas vezes essas pessoas elas sofrem alguma violência, então menores de idade, né, acaba tendo uma gravidez na adolescência, né, as mulheres acabam se sujeitando, por exemplo, a abortos, né, durante esse período, e isso é uma coisa também que a gente infelizmente vivencia muito, né, na área da saúde, né, e é muito difícil falar sobre isso, né, toca num lugar muito profundo nosso, e eu acredito que se as mulheres tivessem mais conhecimento sobre os métodos contraceptivos, se esses métodos contraceptivos também fossem aumentados também para os homens, né? Para os homens também se responsabilizar por essa reprodução, a gente não teria tantos casos de abortos, né, irregulares. Então, por isso que é tão importante falar sobre saúde sexual e reprodutiva, a gente ainda tem esses desafios, e eu acredito que seja muito importante também os profissionais de saúde se capacitarem a lidarem com esse tipo de coisa, que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende na faculdade a como acolher uma mulher que sofreu uma violência, a como acolher uma menor de idade que acabou engravidando, que não sabe como que aconteceu, o que ela poderia ter feito para evitar, não tem o acolhimento da família, né? Chega ali e não entende o que está acontecendo com o corpo, aquela menina que acabou de menstruar e não tem o acolhimento correto, não sabe o que tem que fazer. Então, gente, a gente vive uma realidade, principalmente na área da saúde, muito difícil, né? Então, eu acredito por isso que essa discussão aqui é tão importante, e eu tento levar essa discussão para pessoas em vulnerabilidade mesmo, né? Porque, de certa forma, a gente consegue atingir uma quantidade de pessoas aqui que tem acesso à comunicação, que tem acesso à internet, mas e essas pessoas que estão mais vulneráveis, né? Que moram nas zonas rurais? Essas pessoas que, na verdade, essas pessoas que a gente tem que atingir, porque é essas pessoas que chegaram na UBS para mim. Foi essa menina de 13 anos que mora na zona rural, que chegou grávida para mim, que não sabe como que aconteceu aquilo, por que aconteceu, não sabe como se prevenir. Então, essa conversa aqui é o primeiro passo. É importante também o poder público se juntar, mas também a sociedade civil, né? Então, todas as organizações voltadas à igualdade de gênero, à preservação dos direitos das mulheres, a gente realmente tem que unir forças para combater tudo isso. Perfeito, Yasmin. E, Bia, as meninas, eu acho que a próxima pergunta seria de qual é o papel do governo dentro desses direitos que a gente tem falado. Eu acho que as meninas trouxeram um pouco na fala delas. E a pergunta seguinte seria qual é o papel dos profissionais de saúde dentro dessa pauta, Bia? E se você puder trazer um pouco das perspectivas. Legal, porque eu já ia falar sobre isso, assim, só
só um fato, né, que a Luma falou sobre a questão da cesta básica e essa prioridade, né, que esses parlamentares homens trouxeram aí. O meu primeiro contato com esse conceito de dignidade menstrual veio porque eu estava estagiando na área de saúde reprodutiva e direitos do UNFPA, do Fundo de População das Nações Unidas, e lá eles estavam montando um kit chamado Kit Dignidade, e nesse kit vinha o absorvente. Então, como que a gente está falando também de entregar cestas básicas, né, aqui no Brasil e não ter um absorvente, porque o absorvente ele é básico. Então, realmente, assim, o tabu e a não valorização, né, das nossas especificidades enquanto diferentes corpos são invalidadas. E aí eu estava ouvindo a Yasmin, né, e anotei aqui no meu caderninho essa relação desigual mesmo entre profissional da saúde e consultante, né, e paciente, entre aspas, porque não só não tem esse conteúdo, digamos assim, na formação, né? Eu dei aula no estágio docência do mestrado para graduandos e graduandas ali da área da saúde, medicina, nutrição, enfim. Não só não tem este conteúdo, como falta mesmo, acredito na minha opinião, mais disciplinas relacionadas à ética e direitos humanos. Então, não só não tem a parte educacional, você saber exatamente o que é o ciclo, como que se dá ali a fisiologia, os órgãos, enfim, saber explicar isso, saber por que é importante, então, ovular e menstruar, mas também falta esse lugar do acolhimento, da ética. Então, chegam essas meninas, essas mulheres, pessoas trans, enfim, e não sabem como acolher. A gente tem uma falta ainda de documentos institucionais direcionando esse atendimento, como também esses profissionais da saúde, na verdade, podem ser os agentes de violência. Então, você chega para uma consulta, né, já é difícil muitas vezes chegar numa consulta no Sistema Único de Saúde. Quando chega, sofre ali uma série de violências. Então, mulheres lésbicas tendo que responder questões extremamente ou desnecessárias ou invalidantes, ou vai fazer o teste do Papa Nicolau, né? Não tem, talvez, uma outra pessoa não tem muita intimidade com instrumentos que vão ali fazer uma penetração, né? Uma inserção no corpo, não é explicado para que serve esse exame, não, é só falando, relaxa aí, vamos que vamos. Então, tudo isso perpetua uma violência nos nossos corpos. Os nossos corpos registram essas memórias, né, e trazem gatilhos posteriores. Então, os profissionais da saúde não só precisam se informar mesmo, e a gente precisa de cursos e formações capacitantes nessa área, com informações corretas e de qualidade. Não são informações de falar que o ciclo menstrual é matemática, é fazer cálculo ali, não é sobre isso, é muito mais sensível, é muito mais profundo que isso, e essa parte que foi meu mestrado, né, em bioética, mesmo de levar em consideração ética e direitos humanos. Então, falar sobre autonomia, o que é autonomia, o que é vulnerabilidade, o que é equidade, o que é justiça. Então, como que a gente sai mesmo de um lugar de olhar as demandas específicas de populações específicas para daí chegar nesse lugar de igualdade, algo de uma relação que é de fato bilateral, né? Que não é que você está ali com um profissional da saúde e tem que ficar de cabeça baixa, submissa, passiva, você sendo um objeto e não um sujeito. Então, eu acredito que essa temática ela traz inúmeras mudanças de paradigma na medicina convencional, na ginecologia convencional, no nosso modelo de educação também, porque a gente fala de profissionais da saúde, mas os profissionais da educação são tão importantes quanto. Então, uma professora, um professor, ele recebeu uma capacitação para acolher uma criança que está deixando de ir para a escola porque está menstruada, ou porque tem medo de vazar o sangue e sofrer ali algum tipo de estigma e ficar se sentindo culpada. Enfim, como que a gente faz esse acolhimento? Acolhimento com os meninos, né? Como que também eles podem trazer um olhar mais sensível para essas questões, mas principalmente isso, para mim é uma mudança de paradigma assim, gigantesco que a gente precisa fazer enquanto
sociedade, na nossa cultura, que é uma cultura patriarcal, enquanto sociedade também, que a Yasmin trouxe, a Luma trouxe, para ter essa pressão e chegar mesmo a formular políticas públicas e não só formular, como concretizar essas políticas públicas, né, que é o grande desafio. Então tem muita gente pensando, até no programa Embaixadores da Menstruação nós tivemos um encontro falando sobre o conceito, sobre documentos que o Ministério da Saúde tem, o Ministério da Educação tem, mas e aí, né? E a parte concreta disso, como que a gente materializa de fato? E é uma mudança de paradigma, é uma mudança de mente, de estrutura. Queria contribuir mais um pouquinho também nessa pauta de profissionais da saúde, principalmente por causa da minha experiência. Foi muito bom te ouvir falar, Bia, é maravilhoso ouvir vocês falarem, Luma, nossa, sério, é uma construção gigante até, assim, pra gente mesmo, né? Eu mesma enquanto enfermeira. Mas as minhas experiências na faculdade, eu acredito que a minha faculdade ainda foi bastante inclusiva, assim, mas, por exemplo, eu vi sobre, por exemplo, a política integral de saúde da população LGBTQIA+, em uma aula. Foi uma aula apenas, durante meus 4 anos de graduação, que eu tive acesso a essa política. E, assim, eu tive que correr atrás por mim mesma, por exemplo, para descobrir como que mulheres, por exemplo, mulheres que se relacionam, mulheres lésbicas, bi, se relacionam, como que elas podem estar se protegendo, porque é uma demanda que chega para a gente e normalmente os profissionais de saúde não sabem o que fazer, não sabem como orientar. Se chega, por exemplo, um homem trans no nosso consultório para fazer o Papa Nicolau, como que a gente vai acolher esse homem trans, né, que sofre ali uma disforia, né, não quer ter esse contato com a genitália? Então, assim, como que a gente pode estar abordando isso? Não me ensinaram na faculdade. E eu produzi uma cartilha chamada Dela, Deles e Delos, sobre direitos sexuais e reprodutivos da população trans. E, assim, quando eu produzi essa cartilha, que foi algo que me incomodava, né, porque eu gostaria de saber o que a gente tem hoje relacionado aos direitos sexuais e reprodutivos dessa população. Foi uma coisa que não me ensinaram na faculdade, enfim, que não é falado, que nem o professor sabia também. Então, eu me instiguei e aí eu fui atrás de pesquisa e eu só me decepcionei. Porque, assim, eu fui atrás e eu olhava em todas as plataformas e eu, gente, cadê? A gente não tem? Então, a gente ainda tem... O que eu consegui encontrar, eu consegui compilar nessa cartilha, que nem é uma cartilha tão grande assim, né? Porque realmente falta. Então, algumas conferências que trataram sobre isso, né? Sobre o processo transexualizador no SUS também, que eu peguei um pouco de como que é, né? Como que começa essa hormonização das pessoas trans. Então, eu fui catando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e eu consegui construir essa cartilha de informação voltado para a população, e eu espero que no futuro, com mais pesquisas, eu consiga produzir para os profissionais da saúde, encontrar mais materiais de como que a gente pode abordar, como fazer, por exemplo, consultas ginecológicas voltadas para essa população, voltado também para as pessoas lésbicas, gays, enfim, toda a população LGBT que ia mais. Eu sou uma mulher bi, no momento eu estou me relacionando com uma mulher também, então isso também me fez instigar cada vez mais para saber como que é esse mundo, como que é esse mundo da proteção relacionado a gente, e a gente carece muito de profissionais com essa informação, porque a gente não aprende, né? Então é um grande desafio para os profissionais da saúde, por isso que eu digo que é importante essa capacitação, é importante a gente correr atrás, né? É importante a gente instigar nas outras pessoas e os profissionais que estiverem me escutando nesse momento. Pessoal, produzam pesquisa, vocês que estão na faculdade, no mestrado em si, produzam pesquisa, porque a gente precisa, a população precisa, né? A gente carece disso, né? A gente também não pode deixar a população LGBTQIA mais quase que não sabe, mas invisível, né? À margem da sociedade, como acontece. Mas é isso, pessoal. Yasmin, uma coisa que você trouxe, falta essa informação e falta um produto, gente. Por exemplo, a gente não tem um produto para proteção de sexo oral entre pessoas com vulva. A gente tem ali o que a gente chama de dental dam, que é algo mais acessível na gringa, mas o próprio nome, né, dental dam, é de algo que vem mesmo de dentista, é uma parada que você coloca em cima. Então, assim, é algo tão invisibilizado que nem a indústria
quis criar o produto ainda, sabe? Tipo, porque iria vender, né? Seria um produto ali disponível no mercado. Nós não temos um sequer produto acessível, pelo menos aqui no Brasil. Na gringa vende, sim, em lojas de produtos eróticos, enfim. Mas aqui a gente não tem acessível esse recurso, então falta produtos e é tudo muito, né, com soluções assim muito mirabolantes, né? O que exigem ali muito da gente. Então sempre fico pensando nisso, assim, é tão invisibilizado que nem a indústria, nem o mercado quis pegar essa pauta. Sim, né, nós comumente não somos a prioridade, infelizmente. E, Luma, eu queria começar com você a próxima pergunta, que é como é que a gente consegue acompanhar os avanços e os retrocessos dos nossos direitos para que a gente possa agir sobre essas demandas também? Acaba que fica tudo um pouco interligado, né? Por exemplo, quando a gente vê um compromisso de governo a respeito dos nossos direitos, como esse direito que a gente está discutindo aqui hoje, a gente percebe e sente, né, coletivamente, que a gente está conseguindo avançar. Só de ter um governo, né, que pauta essa questão, que coloca na sua agenda pública questões como direito menstrual, a gente já vê um compromisso, né, e uma garantia institucional, né, de que haverá avanços nesse sentido. Ao contrário do que a gente viveu nos últimos 4 anos, né, que inclusive palavras como menstruação ou direitos reprodutivos ou diversas questões a respeito a questões ligadas a essas não eram pautadas, né? Muito pelo contrário, era a todo momento através de tentativas, né, de evitar que fosse discutido, né, e através mesmo de criação de narrativas de fake news, né, para poder inviabilizar essas discussões, né, a gente percebia que era um retrocesso que a gente estava vivendo, né, a diminuição, por exemplo, de orçamento, né, do governo federal para políticas voltadas para as mulheres que a gente viveu nos últimos 4 anos. A gente não tinha, né, a gente via a cada ano o recurso que era destinado no orçamento para a política para as mulheres serem diminuídos. Então, isso era um claro exemplo de retrocesso que a gente estava vivendo institucionalmente. Então, se a gente não tem um governo comprometido com pautas para as mulheres, a gente realmente não vai avançar. E aí a gente vive um momento diferente agora. Eu acho que esse é um bom exemplo, uma boa forma da gente perceber como é que a gente está, né, institucionalmente falando, né, governamentalmente falando, avançando ou retrocedendo. Né? E aí cabe a gente, enquanto sociedade também, lógico, a gente conseguiu se mobilizar, né? A gente vários avanços. Oi? Não, pode seguir. Sim. Pessoal, vários avanços. Tranquilo. Vários avanços que a gente teve nos últimos 4 anos voltados para o direito das mulheres foi muito mais pelo protagonismo mesmo de mulheres, né, ocupando esses espaços e fazendo ser pautadas essas questões, né, nos ambientes onde elas estavam ocupando. Então, cabe também a essa organização social, né, a gente conseguir se organizar enquanto sociedade, conseguir se organizar enquanto coletivos, instituições, conselhos e etc., para a gente conseguir pautar aquilo que o governo se negue muitas vezes em pautar e garantir orçamento. Né? Eu falo muito sobre isso. Não existe política pública sem orçamento. Então, é muito importante, sim, que a gente tenha um governo comprometido, um governo que paute, um governo que fale, mas a gente precisa principalmente de um governo que garanta recurso para aquilo ser realmente garantido e efetivado. Então, eu acredito que é dessas formas, né? A gente se organizando, a gente se mobilizando, a gente pautando, né? E mostrando força, né? E principalmente conscientizando as pessoas, né? Eu acho muito importante, principalmente esse ponto, porque infelizmente, né? A gente tem uma grande parcela de sociedade que padece justamente pela falta desse conhecimento, né? Muitas vezes não tem acesso a esse conhecimento. Como é que a gente faz para esse conhecimento chegar a essas pessoas? A gente precisa conscientizar. Muitas pessoas estão ali naquele ciclo, né? Naquela ideia, naquela reprodução, né? De uma ideia que vinha há muitos anos e às vezes não conseguem sair desse ciclo. Então, eu acho que cabe também não apenas ao poder público, mas a organismos, né, sociais, garantir que essa conscientização chegue a essas pessoas, né, e que a partir disso a gente possa educar,
né? Eu falo muito sobre educação política, por exemplo, né? A gente precisa educar as pessoas a se mobilizarem politicamente, a entenderem como que é a política realmente, mas também cabe a nós também levar essa conscientização, né? Olha, quais são os seus direitos, o que é que você vai conseguir fazer a partir desse conhecimento do que é seu direito, né? Por que que você precisa saber que é seu direito tal coisa? Então, acho que é importante tudo isso também, né? Enquanto sociedade civil, a gente saber se organizar e conscientizar outras pessoas também. Perfeito, Luma. E para vocês, Yasmin e Bia, como é que funciona essa dinâmica de acompanhar? Porque todas aqui somos mulheres que vivemos a menstruação, não só menstruando, mas falando e trabalhando, engajando. Como é que funciona a rotina de vocês para acompanhar os avanços e os retrocessos dessa pauta? Eu estagiei durante um tempo com empresas de consultoria política em relações governamentais, né? E eu mantenho um hábito, isso foi em 2014 para 2015, eu mantenho um hábito que é entrar mesmo na página da Câmara dos Deputados e do Senado e colocar ali, né, usar a busca para procurar projetos de lei que tenham palavras-chave relacionadas à menstruação, ao aborto, sexualidade, enfim, e você consegue colocar para qualquer coisa que entre nesse site, que tenha essas palavras, chegue no seu e-mail. Então, isso é uma forma, um recurso que eu uso há anos, assim, de receber no meu e-mail o que está acontecendo. Então, quando teve agora essa mudança na lei de planejamento familiar reprodutivo, né, com algumas alterações da laqueadura, que são alterações super importantes, chegou no meu e-mail. Então, isso eu já... Inclusive, até fiquei pensando, né, se eu fizer um videozinho ensinando a fazer isso, assim, porque a gente não espera chegar na grande mídia, né, enfim, chegar em alguma página, porque tem grupos e movimentos de mulheres, movimentos feministas, que fazem toda essa parte mais informativa, né, mais jornalística, ou quando chega na grande mídia, enfim, mas chega no seu e-mail antes, né, chega no e-mail dessas mulheres, dessas pessoas antes. Então, talvez ensinar a fazer isso, porque é um recurso que eu gosto de acompanhar e eu entendo, né, porque a minha formação, mesmo em ciência política, quais comissões que vão passar, enfim. Para além desse tipo de informação, fecho muito com a fala da Luma, assim, e de nós estarmos organizados nesses movimentos, em que cada uma também tem o seu papel, né? Tem mulheres, tem pessoas que talvez não vão se interessar pela parte política, mas são excelentes artistas trabalhando com menstruação, então também cada uma está ali no seu lugar de habilidade, de maior interesse e capacidade também, enfim, né, diante do contexto e podendo fazer esse papel. Então, estarmos em uma comunidade que é engajada com a menstruação, cada uma, de novo, está no seu papel e trocando e se informando e agregando conhecimento e agregando força. Eu acho que esse é o grande ponto, porque às vezes eu tô assim, nossa, num nível de tristeza e desesperança muito grande, aí vem um programa como Embaixadores da Menstruação. Aí vem, né, essa semana aqui maravilhosa para a gente tecer sobre isso e trazer conceitos e pensar. E aí vai vindo, né, uma esperança, um tesãozinho falando, não, vamos lá, é difícil, mas é uma pauta que me encanta, uma pauta potente ali, com tantos níveis, né, tem sim muita dor, muito sofrimento, muitos gatilhos, mas também tem muita potencialidade. Eu acredito nesse trabalho enquanto terapeuta também, né? O que tem ali, o que tem de potência nessa dor toda que pega todas nós, né? Então, estar junto é esse respiro e união de força com muita coragem. Às vezes nessa luta, né? Às vezes a gente se sente um pouco sozinha, não sei. Em alguns momentos eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu posso fazer? Principalmente dentro desse ativismo menstrual. Tem vezes que eu penso, gente,
será que eu estou fazendo a diferença mesmo? Então, às vezes, é uma luta solitária, e para que isso não aconteça, é importante que a gente se organize mesmo. Então, desde que eu entrei no Girl Up, na verdade, aos 20 anos, né, que é uma organização que é vinculada à Fundação ONU, que treina, conecta, impacta meninas para que elas possam propagar a igualdade de gênero, né, que elas podem se questionar sobre essas questões da sociedade, né? Hoje em dia, não estou mais tão ativa como líder de clube, né? Porque é mais voltado realmente para as meninas de 13 a 22 anos, mas eu converso com essas meninas, né? Então eu vejo como que tá essas pautas para elas, se elas têm algumas demandas. Então a gente tem clubes aqui no Distrito Federal, também temos no país inteiro, no mundo inteiro. Então eu estou sempre conversando com elas. É um movimento chamado Livre para Menstruar, que foi quando começou esse processo de advocacy para a gente começar a implementar essa lei de distribuição de absorventes e para colocar também absorvente nas cestas básicas. Então, isso iniciou lá no Rio de Janeiro, depois eu trouxe aqui para o Distrito Federal, outras meninas levaram já para outros estados. Nós temos muitas leis municipais, então, enquanto a lei federal não age, a gente tem meninas fazendo políticas públicas aí nos seus municípios, né, nos municípios menores, e que está sendo distribuído absorvente. Então, né, o Distrito Federal, que é a capital do país, ainda não começou a distribuição, mas tem municípios muito menores aí distribuindo absorvente, né? Então, eu sempre estou em contato com essas meninas para saber o que elas estão pensando, quais são as pautas, o que elas estão vivenciando, o que elas estão vendo de errado, né? Como que eu posso estar ajudando. E é importante a gente realmente se organizar, né? Então, a gente está em contato também com o poder público. Então, eu sempre estou em contato aqui com algumas deputadas distritais, que normalmente é o que a gente tem mais acesso, né? As deputadas distritais, né? Então, no caso dos outros estados, os deputados estaduais de vocês, eu tenho deputadas distritais maravilhosas, né? Então, estou sempre em contato com elas também para saber se tem alguma coisa na Câmara, alguma discussão, né? Para eu estar comparecendo, se elas estão precisando de alguma fala, se elas estão precisando discutir esse conceito. Ofereço também perguntando, vamos discutir isso, vamos tratar sobre essa temática. Então, eu acho que é importante a gente estar realmente organizada socialmente, politicamente, e como a Bia falou, para quem não gosta, né, dessa parte mais política, mais burocrática, enfim, então a gente pode estar se organizando de diversas outras maneiras, seja através de adquirir conhecimento e passá-lo, como a gente está fazendo, inclusive, no Embaixadoras, né, estamos adquirindo conhecimento sobre educação menstrual para a gente poder democratizar esse acesso e levar ele de diversas formas, né, pode levar através da arte, da cultura, do teatro, da dança, da pintura, enfim. Então, eu acho que é isso. E assim, eu sinto, bem rapidinho, eu sinto uma necessidade enorme que eu vou deixar a sementinha aqui para ver se a gente pega, planta, rega, vai crescer, que é de um levantamento de pessoas que trabalham com educação menstrual, terapia menstrual, ativismo menstrual, e em qual área essa pessoa está, ou as pessoas que não trabalham diretamente com isso, mas estão do nosso lado, né? Porque fica aparecendo também esse sentimento de estamos sozinhas, mas nós não estamos sozinhas, talvez estejamos muito espalhadas, mas tem muitas de nós trabalhando com isso, e cada vez mais eu comecei, por exemplo, nas redes sociais em 2017, gente, hoje todo dia um perfil novo falando sobre ciclo menstrual começa a me seguir, e eu fico, sabe, tipo, estamos expandindo, né, cada vez mais multiplicadores, e eu sinto que a gente está precisando de um levantamento, então assim, a Bia, qual que é a especialidade da Bia? Tal coisa, a Yasmin tal coisa, Luma tal, sabe? E a gente criar esse grande TI e uma TI organizada, né? Perfeito. Bia, isso é muito importante. Ai, desculpa, Ellen. Pode falar? Pode, mas em 30 segundinhos, porque o tempo já vai acabar. E eu queria também deixar a Luma, não sei se a Luma quer falar mais alguma coisa. Vou deixar a Luma contribuir, então. Não, eu tô me sentindo super contemplada pelas meninas, né? Acho fundamental a questão da rede, né? Porque através de uma rede como essa, a gente se fortalece também, né? Então, como o Bia estava falando, poxa, tem dias que é super desanimador, né? Tem dias que a gente olha assim e não vê muita perspectiva positiva. Mas fazer parte de uma rede que
que entenda os nossos dilemas, né, que vive os mesmos dilemas que a gente, né, que defende, né, as mesmas coisas que a gente, nos ajuda também a seguir em frente. Então, ter essa rede, assim, de pessoas, né, que estejam se fortalecendo, que estejam se apoiando, né, que estejam abrindo até mesmo oportunidades, né, para que esse debate chegue em outros lugares e a gente encontre caminhos também para diversos problemas, porque durante a caminhada a gente vai encontrando vários problemas, né, principalmente no poder público. A gente encontra vários problemas públicos ali que acaba tornando tudo muito mais burocrático para fazer acontecer e efetivar. E aí, a partir dessa rede, a gente consegue, às vezes, passar por esses problemas com inovações, né, com ideias inovadoras, com estratégias diferentes, e é muito importante, né, essa criação de rede, porque nos ajuda durante todo o processo, né, a seguir em frente. Obrigada, Luma. E a gente tem mais um minutinho. Eu achei que ia cair com a hora em ponto, mas não vai cair. Que bom. Só falando para a Bia, né, que a Bia também está acompanhando o nosso grupo lá de embaixadoras da menstruação, que a gente começou a enviar alguns materiais, né, que uma conhece, outra conhece, materiais principalmente desenvolvidos por universitários, e a gente, inclusive, teve essa ideia de a gente compilar esses materiais, que, por exemplo, a cartilha que eu desenvolvi é uma cartilha que não é muito conhecida, né? Eu acho até legal a gente colocar em algum lugar por aqui, né, esse tipo de material, né, para as pessoas terem acesso, mas também da gente criar um Instagram, talvez uma plataforma. Então, a gente está discutindo isso para justamente a gente poder colocar esse acesso a esses materiais e também a essas pessoas, né, pessoas que trabalham, por exemplo, com ginecologia natural, pessoas, né, profissionais da saúde que trabalham com pessoas trans. Isso é muito importante. E, gente, a gente realmente só está um pouquinho espalhado, né, Brasil afora, e a gente precisa se compilar num só lugar, e a internet está aqui para ajudar nisso. Então, a gente, inclusive, está discutindo isso lá no Embaixadoras, e eu acho que vai sair algo bem legal disso. Perfeito. Gente, esse tal de embaixadoras que tanto Bia e Yasmin fala, é um programa de ecociclo. A gente lançou uma chamada para selecionar 30 pessoas que menstruam para aprender sobre menstruação e produtividade. A Bia, que está aqui, é a nossa formadora, a nossa deusa, a nossa guia inspiradora. É um conteúdo de 20 horas, que vai desde do que é esse ciclo menstrual até como é que a gente alinha ele à nossa produtividade. Inclusive, as embaixadoras, elas têm uma missão que é formar mais 30 pessoas cada sobre menstruação e produtividade. Então, se você quer participar um pouquinho do que foi desse processo, estejam atentas às nossas redes sociais, às redes sociais das embaixadoras, porque elas vão poder compartilhar esse conteúdo que foi aprendido durante o programa. E fique de olho também para participar das próximas chamadas das embaixadoras. Para além disso, a gente tem esse grupo no WhatsApp, que é uma comunidade que é onde a gente troca as informações da nossa comunidade sobre menstruação. Então, tanto Yasmin, que está lá, e a Bia, enriquecendo a comunidade de conteúdo. Tem mais outras mulheres, outras pessoas que menstruam, que trabalham com menstruação e que estão lá, não só para compartilhar informação, mas para ser essa rede de apoio de pessoas que menstruam, ser pessoas que podem nos acolher no momento que a gente não está na nossa melhor versão. E, meninas, para finalizar, eu queria fazer uma rodada bem focada assim, no trabalho de vocês. E aí, se vocês puderem falar qual é o empreendimento de vocês, qual o projeto que vocês estão realizando e vivendo agora, como é que as pessoas podem encontrar vocês, como é que elas se conectam ao trabalho de vocês, se vocês são terapeutas ou não, se são, como é que faz para acessar o serviço. Luma, como é que a gente faz para conhecer mais do seu trabalho, conhecer como é que você está interagindo com o seu município, como é que a gente vê também, a partir de você, quais são essas referências sobre direito de menstruação sexual e reprodutivo, mas fica a critério de vocês de escolher qual é esse projeto que vocês querem comunicar e como é que a gente se conecta a ele. Vou começar. Vocês podem me encontrar no Instagram, no @beatriz.sabo, SABO. Vou lançar um projeto novo chamado O Meu Ciclo Me Disse, que está sendo gestado, já tem
um tempo. As pessoas parceiras, inclusive, são umas que vão me auxiliar a colocar no ar, porque tem algumas questões tecnológicas bem importantes para esse trabalho. Então, é um trabalho de duas formas, tanto com a educação menstrual, então trazendo informações corretas de qualidade em relação à fisiologia, à biologia, também nesse lugar do conceito de desigualdade, né, esse próprio conceito de dignidade menstrual, enfim, então conhecimento sobre a menstruação, conhecimento sobre o próprio corpo e como a gente pode levar isso para a nossa vida de uma forma prática diante do nosso contexto. E também trabalho com um viés mais terapêutico pela terapia menstrual, então olhando, por exemplo, para dores e sofrimentos em relação à menstruação, porque é uma ingenuidade a gente achar que numa sociedade como a nossa, de tabu da menstruação, que meninas que sofrem isso, pequenininhas, não irão se tornar mulheres que têm muitas questões em relação ao ciclo menstrual, que desenvolvem desequilíbrios como endometriose, entre outras coisas. Então, esse trabalho da terapia menstrual, a gente olha para toda a história dessa menina, dessa mulher ou dessa pessoa trans, para a sua ancestralidade, o que tem por trás disso de emoções e como que a gente pode trazer cuidado e sim cura em vários níveis para essas questões. Então, fico fluindo diante desses trabalhos e o meu ciclo me disse, ele vem unir ancestralidade, política, ciência, entre outras coisas mais. Acho que eu posso ir. Bom, gente, para acompanhar meu trabalho, né, é super simples, vocês podem acompanhar através das redes, principalmente, né, então é só seguir eu, Luma Menezes, tanto no Instagram, quanto no Twitter, outras redes que vocês queiram acessar também, a gente também tá no TikTok, então o político tem que estar em todas as redes sociais, é importante porque é uma forma da gente conseguir fazer com que o trabalho alcance mais pessoas, né, então a gente tem trabalhado bastante, agora principalmente nesse mês de maio, a gente tem um compromisso, né, um comprometimento para pautar uma agenda voltada para a questão da dignidade menstrual. Então, por exemplo, o próximo dia 24, pela manhã, a gente vai estar realizando uma audiência pública, inclusive com a participação da Ecociclo, que vai estar com a gente também participando, sobre dignidade menstrual, e a gente vai trazer uma vertente com relação à sustentabilidade. Né? A gente discutiu aqui sobre toda essa necessidade, sim, dessa discussão de compromisso público dos governos, mas a importância principalmente de pautar a questão da sustentabilidade. Né? A gente tem muitos itens de higiene menstrual que são extremamente prejudiciais para o meio ambiente, então a gente quer discutir sobre isso e como o governo pode se comprometer a garantir o cumprimento do direito menstrual, ao mesmo tempo que garante a sustentabilidade e um compromisso com o meio ambiente. Então, a gente vai estar pautando isso no próximo dia 24 pela manhã. Sei que Alagoinhas é super distante para muita gente vir, mas vai ser transmitido pelas redes sociais da Câmara Municipal daqui. Então, quem quiser acompanhar pode ficar tranquilo que pelas redes sociais vai ser possível também. Então, no mais é isso, né? Agradeço principalmente a Ecociclo por esse convite, por essa conexão. Foi demais, sensacional para mim poder conhecer hoje a Beatriz, a Yasmin. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar, de fazer trocas. Para mim é muito importante esse momento, principalmente porque é muito bom encontrar várias outras pessoas que estão na mesma luta que a gente, por mais que a gente esteja espalhada por aí, mas é muito bom encontrar vocês. Agradeço demais por essa oportunidade. As redes sociais são muito potentes, né, pessoal? Vocês também podem estar me encontrando no Instagram, então no @GirlUpMalala, que é o clube que eu criei. No momento a gente está parindo outro projeto, a gente está se desvinculando ao Girl Up, né? Porque o Girl Up é voltado mesmo para jovens de 13 a 22 anos. Então, a gente está parindo um novo projeto, mas a gente vai deixar tudo atualizado por lá, porque lá a gente trabalha principalmente com advocacy, pobreza menstrual, e também trabalha com distribuição de absorventes, educação menstrual. Então, a gente vai continuar esse projeto e vamos informar tudo para vocês lá no Girl Up Malala. E você também pode me encontrar no @Yasmin Ariadne. Eu realizo consultas online também relacionadas à saúde da mulher, então, consultas relacionadas a métodos contraceptivos, direitos sexuais e reprodutivos, vocês podem estar me encontrando no Instagram. E,
Pessoal, muito obrigada por esse convite, eu agradeço demais, foi uma conversa maravilhosa, muito potente, muito enriquecedora também para mim, enquanto profissional. Espero que podemos nos encontrar mais vezes também, né? E é isso, foi muito enriquecedor, gente. Estou aqui saindo cheia das ideias e agradeço imensamente o convite e estar com vocês, maravilhosos. Mulheres, obrigada a vocês mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu me sinto muito orgulhosa porque a gente está construindo, a gente faz parte da revolução. E que bom que lá na frente a gente já está colhendo os resultados, como a Bia falou, há coisas ruins e muito ruins, mas há coisas positivas que a gente já consegue colher e participar. E que bom que eu posso dividir isso com vocês, que a gente já pode dividir isso com mulheres tão incríveis, que a gente tem a honra de ter nascido e vivido no mesmo tempo. Eu realmente fico muito emocionada, porque tem pessoas que, infelizmente, vivem com os ídolos do passado, né? E eu tenho o prazer de viver com os meus ídolos, minhas ídolas no meu tempo atual. Então, muito obrigada por serem também a voz que ecoa quando a gente não está presente na sala. É muito bom saber que a gente não está sozinha, que tem outras mulheres em outros lugares, em outros cantos que a gente mal imagina, continuando o nosso trabalho. E sim, vão ter outros momentos que a gente vai se encontrar. A gente ainda tem muita coisa para fazer e construir juntas. E espero que seja em breve. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada! Beijo!